Boa tarde. Outubro Rosa, cuidados para uma vida saudável da mulher. E hoje eu converso com a médica, ginecologista e obstetra Jerusa Maria Coutinho. Doutora Jerusa, é um prazer tê-la aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre um pouco, sobre o câncer de mama. Como a mulher deve se prevenir? Quantas vezes por ano? O que ela deve fazer? Luciana, a prevenção na população geral, ela começa desde que a mulher se entende por mulher. Mas a mamografia, que é o exame principal, ela deve ser feita a partir dos 40 anos de idade naquela população onde não existe um risco maior. E aí os exames devem ser feitos anualmente. Para aquelas que têm um risco maior, essa prevenção deve ser feita antes e de preferência com um mastologista. E qual a importância dessa prevenção? Olha, o câncer de mama, ele começa muitas vezes com um nódulozinho, uma microcalcificação, que nem sempre a mulher percebe ou até mesmo o médico percebe, porque são lesões muito pequenas, não palpáveis, e que a mamografia muitas vezes é capaz de detectar. Então, se a gente for esperar a gente palpar um nódulo para correr no médico, aí muitas vezes isso pode ser tarde demais. O tumor já está muito grande e aí já foge da prevenção, aí a pessoa já vai estar fazendo um tratamento. Então, a mamografia é capaz de detectar lesões muito iniciais, que aí é onde o tratamento vai ser muito eficaz, mais eficaz. Mas assim, a mulher, quando ela se toca, principalmente no banho, algum determinado período, do mês dela, ela pode conseguir sentir esses nódulos mesmo pequenos? Você falou que não. Luciana, nódulos muito pequenininhos podem passar desapercebidos. É óbvio que se a mulher sente alguma nodulação, alguma saliência, a mulher normalmente conhece o seu corpo. Ela deve procurar saber do que se trata. Normalmente isso é feito no banho. A gente quando vai se ensaboar, vai tomar banho, a gente se toca, a mulher conhece bem o corpo dela. E qualquer alteração, então, ela deve procurar o médico para tirar as dúvidas. É claro que o autoexame é importante, mas assim, eu saliento que lesões muito pequenas vão passar desapercebidas, infelizmente. Existem nódulos que as pessoas chamam de nódulos benignos e outros malignos. Isso só é detectado com um exame mais profundo? E por que essa diferença? Os nódulos císticos, que a gente chama, que são aqueles nódulozinhos cheios de líquido, normalmente eles são benignos, em quase 100% das vezes. Existem algumas exceções. A preocupação com a gente é com os nódulos sólidos. Os sólidos são aqueles densos, que têm conteúdo dentro, que não seja o líquido. Aí, nem todo nódulo sólido é maligno, existem nódulos sólidos benignos e malignos, e eles têm uma certa diferença. E essas diferenças, então, a gente consegue, pela palpação, pelo ultrassom, pela mamografia, a gente consegue diferenciar. Ou até mesmo por uma punção, dependendo do tamanho? No início a gente começa com o exame de imagem, Aí depois a gente vai pensar nos métodos mais... a propedêutica aí vai continuar, mas com o início são exames de imagem. Você atua como ginecologista há quantos anos? Eu estou em Ouro Fino desde 1991. Eu me formei em 88, em Pouso Alegre. 89 e 90 eu fiz residência e estou aqui desde 91. E desses anos para cá, você viu muitas mulheres com câncer de mama que tiveram que tratar? Aumentou ao longo desse período ou não? Continua na mesma proporção? Olha, acho que vem aumentando sim, mesmo porque as mulheres têm se cuidado mais, então elas têm procurado mais a se cuidar, fazer mais mamografias. As mulheres estão mais inteiradas, mais antenadas em questão a isso. E os meios propedêuticos, por exemplo, ultrassom, mamografia, a própria pessoa, a própria paciente, ela está mais atenta a isso. Então, eu acho que aumentou
mas por causa dos métodos que a gente tem hoje em dia, tecnologia, para diagnosticar. E também porque a mulher se tornou mais ativa, vamos dizer assim, ela procura mais o médico. Hoje em dia a mulher é mais atenta, né? Ela é assim, tem muitas informações através dos meios de comunicação, então ela está muito mais atenta a isso. Lembrando que o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres e é o segundo do mundo. E, Jerusa, a amamentação ela chega a ajudar nessa prevenção do câncer de mama e também do útero? Luciana, a amamentação ela confere uma certa proteção, mas a mulher tendo filho mais jovem e quanto mais o número de filhos ela tiver, isso confere mais proteção do que propriamente a amamentação. Não que a amamentação não confira, mas se você tem filhos mais jovem, ou dependendo do número de filhos, quanto mais filhos você tem, isso confere mais imunidade do que a própria amamentação. E as mulheres, no caso da mamografia, muitas delas têm medo por causa da dor e também da radiação? Então, a dor é um problema, porque existe uma compressão, e essa compressão ela é bem dolorosa, mas é uma coisa rápida, é uma coisa suportável, né? Dor é uma coisa muito específica de pessoa para pessoa, mas ela deve lembrar que isso pode salvar a vida dela. E fazer todos os anos, isso não acumula uma radiação na mulher? Luciana, a mamografia normalmente é feita uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Essa radiação ela é pequena. Por mais que ela faça ao longo do tempo, é claro que ela não vai fazer muitas vezes no ano, só se for necessário. Essa radiação pela mamografia não aumenta o risco de câncer de mama. As mulheres precisam ficar mais atentas em relação a isso e não ficar com medo. A radiação da radiografia, da mamografia, ela não é nociva, vamos dizer assim. O Outubro Rosa não seria o câncer só de mama, né? Seria prevenção ao todo para a mulher e também Papa Nicolau, outros exames que são necessários. Isso deve ocorrer anualmente? Quais os exames a mulher deve fazer todos os anos? Além da mamografia, ela deve fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, antigamente a gente fazia quase todo ano, hoje a coisa mudou um pouco, né? O Papa Nicolau ele deve ser feito só depois de 21 ou 25 anos, agora eu não me lembro certinho a data, mas a idade, mas ela não tem necessidade de fazer todo ano. Você tendo 2 exames de Papa Nicolau normais, você pode aguardar aí 3 anos de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, não tem necessidade de fazer todos os anos, mas é lógico, salvo aquelas que estão com algum problema no colo do útero, que já estão com alguma lesão, essas sim devem ser acompanhadas com um tempo menor. Agora sim, a gente vê também muito cisto, mulheres com problemas de feridas. Esses problemas podem gerar também um câncer numa mulher? O câncer do colo do útero, ele já está bem conhecido, né? E ele normalmente é induzido pelo vírus do HPV. Então, o vírus do HPV, existem mais de 100 subtipos, existem aqueles que são congênicos, e através da transmissão desse vírus é que a mulher pode vir a ter o câncer do colo do útero. Então, normalmente não é bem a ferida, mas sim o vírus do HPV. Então, nesse caso, assim, as mulheres hoje têm mais acesso também a vacinas, como a vacina do HPV. Na nossa geração, a gente não teve isso. Você instrui para que as meninas até 16 anos tomem essa vacina? Sim, elas tendo a oportunidade, existe já no Ministério da Saúde essa recomendação das meninas fazerem uso da vacina. Ela deve ser feita. Aquelas pacientes que já tiveram o contato com o vírus e que têm lesões no colo, elas também devem fazer uso dessa vacina, porque ela pode conferir imunidade posterior. Jerusa, não é só o Outubro Rosa, né? É o Janeiro Rosa, o Fevereiro Rosa. Assim, as suas considerações para essas mulheres, as suas recomendações para as mulheres que nos ouvem agora. As mulheres, eu peço para que elas fiquem atentas, se cuidem, orientem suas irmãs, suas tias, suas mães. Nem todas têm essa consciência, né? E para aquelas que têm medo, para aquelas que têm medo da dor, o medo do próprio conhecimento da doença, que procurem se informar, que procurem um posto de saúde mais próximo, que façam seus exames. Existem o posto de saúde aqui em Ouro Fino, está muito bem equipadinho. Temos excelentes médicas no posto de saúde, todas elas muito boas.
e o posto de saúde está muito bem equipado e está preparado para receber essas pacientes. E aí é o ano todo, né, Jerusa? O ano todo. Não é só outro? Não, o ano todo, a vida toda. Muito obrigada pela sua participação, as suas considerações finais. Muito obrigada, Luciana. Obrigada aos ouvintes da Rádio Difusora. Eu desejo um bom final de tarde e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui com você. Eu que agradeço. E você continue na nossa programação, agora com Rádio Serviço, depois Vale Tudo. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.